13. A amizade de Jesus com a família de Betânia. Vamos fazer a nossa leitura. Se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, depois João 11, 5 e 11. Vou ler primeiro e consecutivamente os irmãos. Amém? Diz assim, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém? Oremos. Gostaria de levantar o nosso pastor, que está trazendo a lição nessa noite, que o Senhor possa estar abrindo nossa mente, nosso coração para estar ouvindo a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez estar em tua casa, mais uma vez estar te adorando, mais uma vez a oportunidade de estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, nos ensina mais uma vez, Senhor, Pai. Nós podemos estar crescendo mais, chegando mais perto de Ti a cada dia. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz, a noite. Pode sentar. Um assunto muito interessante e muito importante para nós falarmos aqui, amizade. E nós vimos, se você leu os versículos da semana, mostrou como Deus, Ele se relaciona conosco. Ele quer ter uma intimidade tal que possa chamar de amigo. Desde Êxodo, né? Crônicas, Abraão foi chamado amigo de Deus. Né? A Bíblia diz que o Senhor fala: eu falo com Moisés cara a cara, como um homem fala com o outro. É óbvio que Deus, quando falava dessa forma, havia uma cortina de fumaça entre eles, porque quando lá em cima no monte de Moisés estava com tanta intimidade com Deus também, que ele queria ver Deus. Deus falou a Moisés: nenhuma carne pode ver Deus e viver. Mas eu vou te conceder uma oportunidade de me ver a minha glória por trás. Eu vou passar, você vai ficar atrás daquela rocha, vai ficar na fenda, olhando na fenda da rocha. E quando eu passar, você vai ver a minha glória por trás. E Moisés viu a glória de Deus por trás, Deus passou. E quando ele desceu do monte, que o povo olhou para Moisés, havia aquele farol de milha no rosto de Moisés que ninguém conseguia enxergar, ficava. Tiveram que pôr um lençol no rosto de Moisés para que ele conversasse com o povo. A intimidade com Deus, ela vai nos trazendo a glória de Deus para dentro de nós. E isso é que Deus quer, essa intimidade que o Senhor Jesus chamou de amizade. Ele disse: já não vos chamo mais servos, mas amigos. Jesus disse isso. Quando nós fazemos o seminário do tabernáculo, nós falamos sobre isso, né? O crente, ele é servo, primeira porta, amigo na segunda, e ele é igual, irmão na terceira. Servo, amigo e irmão. Jesus, antes de falar isso para os discípulos, os tratou como servos. Quando ele estava perto de morrer, ele chamou os discípulos e disse: agora eu não vou chamar mais vocês de amigos, mas sim de irmãos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, né? Mas o amigo sabe.
O amigo é aquela pessoa que tem a intimidade, que pode abrir o coração, pode falar os seus medos, pode contar seus segredos, com confiança de que aquele amigo não vai trair a sua confiança. Isso é amizade. Na fábrica você tem pessoas que podem ser suas amigas, mas a maioria é colegas, né? Colega de trabalho, colega de profissão. Mas amigo mesmo, né? Amigo, inclusive, a Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado que o irmão. Amigo compreende o outro, ajuda e fala a verdade quando precisa. Amigo não encobre erro. Amigo fala a verdade. Os melhores amigos são aqueles que são fiéis nas conversas. Então Jesus, ele era fiel. A Bíblia diz até que ele amava publicanos e pecadores. Mas o que ele falava? Hipócritas, arrependei-vos. Vocês falam, mas não fazem. Mas era amigo. Ele fez disso para ganhar. Então, na verdade, a amizade é um dos bens mais, como diz aqui na introdução, preciosos da vida. Uma pessoa que não tem amigos, ela não tem também, ela não é feliz. Todos nós precisamos confiar em alguém. Todos nós precisamos ter algum lugar para... É lógico que em Cristo nós podemos lançar toda a nossa ansiedade, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Mas tem o relacionamento humano, que Jesus também se relacionou quando estava no corpo aqui, era Deus conosco, no corpo Emmanuel, Ele se relacionava com as pessoas. E aqui você viu nos versículos, Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. E ele sempre que ia para aquele lado e passava para o Betânia, ele pousava na casa deles. Essa amizade que tinha eles o prazer de servir o mestre, de alimentá-lo. Então, na verdade, quando o Senhor Jesus, amados, ele tem a oportunidade de habitar dentro da nossa casa, isso é, ele é uma pessoa que a gente não esquece que ele está ali, ele torna a casa agradável, ele torna o relacionamento bom, porque quando a gente ama Jesus e sabe que Ele está entre nós, existe um compartilhamento de bênçãos, que Jesus, tudo que nós precisamos está nele, não é verdade? Ele é a nossa melhor companhia, mas Ele gosta de compartilhamento, tanto é que Ele disse para pregar o Evangelho para toda criatura, Ele quer que todo mundo saiba quem Ele é, e colocou em nós essa responsabilidade. Vocês são meus amigos. Então, na verdade, essa história especial aqui dessa família nos ensina lições como desfrutar de um relacionamento da santa amizade com o Senhor Jesus. Interessante que Jesus não falou, amados, que ele iria habitar em nós, porque o Espírito Santo viria, ele mandaria o Consolador, mas ele disse, eu estarei em vós. Então Jesus, ele está aqui na igreja, né? Ele habita em nós. Então aonde você andar, Jesus está ali. Então nós mesmos somos cristãos, não somente na igreja, estamos em qualquer lugar. Você é um cristão disfarçado de um mecânico torneiro, de um soldador na fábrica, você é um cristão disfarçado de motorista, você é um cristão disfarçado de qualquer outra condição que você tenha profissional, você sempre será um cristão, mas que está servindo como motorista, como operador de máquina, como um empregado, como uma empregada, como sempre. Você será um cristão, uma cristã, aonde você estiver, no shopping, no mercado, na praia, em qualquer lugar, sempre ali estará um cristão. E sempre a Bíblia diz, deixe que vossa luz brilhe diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amigos de Jesus, quer que Jesus seja conhecido, e que Jesus é conhecido através da nossa vida. Alguém pode dizer assim, nossa, essa pessoa tem um relacionamento com Jesus, porque ela vive igual,
ela faz coisas que Jesus faria, né? É diferente. Então vamos falar sobre a vida social de Jesus. O tópico primeiro aqui fala que Jesus foi um ser social. Ele, enquanto em corpo, ele participava de festas, né? Participava de casamentos, ele se locomovia para as festas que havia entre o povo no templo, lá em Jerusalém. Então ele desenvolveu essa relação com as pessoas e ele, através dessa relação, Jesus tinha também, como filho mais velho, obediente a seus pais. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi obediente. Em tudo ele seguiu as regras humanas. Embora ele soubesse, ele tinha a mesma consciência quem ele era, pois com 12 anos, quando ele estava discutindo com os doutores da lei, os seus pais procuraram, né? Um dia eles foram embora, não perceberam, depois viram que Jesus não estava com eles, voltaram, e Jesus estava discutindo com os doutores da lei ali, e disseram: a sua mãe e seus irmãos estão aí fora te esperando, chamando. E ele disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele não falou isso ignorando os seus pais, mas ele falou isso para que se tivesse ideia que a ele em corpo, o Deus Emmanuel encarnado, ele era um ser social. Ele queria mostrar como deve ser o relacionamento no meio do pecado sem pecar. Então você não é proibido de andar com as pessoas, você é chamado a fazer a diferença, não fazer o que eles fazem, mas estar com eles. É até uma necessidade, porque muitas vezes a sua presença ali ajuda aquelas pessoas a entenderem, vai ver que há outro jeito de viver, há outra forma de se conviver com a sociedade, não sendo chamada, como a gente fala naturalmente no mundo, a Maria vai com as outras, quer dizer, que tudo que fizerem você vai fazer também porque você está ali no meio deles. Então já vai para uma festa, está lá, estão bebendo, eu também vou beber, estou aqui. Também vou, está todo mundo fazendo, então eu vou fazer não. O crente, ele tem que saber a sua posição, né? Para que quando você, como crente, que é chamado pelos amigos para participar de festas lá fora, quando você chamar um deles para vir na igreja, eles também saibam fazer isso, né? Para que você possa mostrar que há algo de você que precisa ser conhecido. E essa amizade lá fora do mundo, ela pode ser uma forma de evangelizar, uma forma de você trazer as pessoas para a igreja. O Jesus falou na oração sacerdotal: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então você, meu irmão, minha irmã, está no mundo, mas você não é do mundo. Amém? Amém. Então nós podemos estar ali, mas sermos uma luz naquele lugar que a gente está. Então, pode ver, Jesus participou de festas. Eu até achei interessante quando a gente olha para essa vida social de Jesus. Ele acompanhou José, aprendeu o trabalho de carpintaria, né? Jesus convivia com pessoas, tanto dentro da família quanto de fora. Ele estabelecia amizades e depois de deixar a casa da sua mãe, ele se dispôs a fazer aquele projeto, a missão que Deus tinha dado a ele, até lá na cruz dizer: está consumado. Mas então, na verdade, os sinais, as maravilhas que ele fazia, atraía pessoas a ele. Irmão, sabia que você também pode atrair pessoas desejando a sua amizade? Por que Jesus, ele atraía as pessoas? Muitos vinham pelos pães que ele multiplicava, pelos milagres que ele realizava. Mas os íntimos deles queriam estar com ele pelo que ele era, e não pelo que ele fazia. Que a amizade, ela não espera que você faça alguma coisa, tem que ser algo natural, algo de relacionamento natural. Eu faço porque amo, eu não faço para ser reconhecido, eu não faço para ser melhor considerado, mais chegado, não. Eu faço porque eu amo. E é tão gostoso quando você vê que uma pessoa faz
alguma coisa para você sem exigir nada em troca. Só por amor mesmo, por amizade, que é aquele relacionamento gostoso, né? Então depois, ele peregrinou por toda a terra, né? Pregando o Evangelho, realizando prodígios, maravilhas, mas ele admitiu os seus discípulos, quando eu falei no começo aqui, chegou um ponto que ele já tinha passado quase 3 anos e meio com os discípulos, agora ele sabia que ia para a cruz, então ele chama os discípulos e fala com eles, agora já não vou chamar mais vocês servos. Esse tempo de convívio trouxe mais conhecimento um do outro. Jesus sabia o problema de cada um deles, inclusive do seu traidor, e ele tratava aquele que ia trair da mesma forma dos outros. Tanto é que ninguém desconfiou, quando Jesus falou que um deles ia trair, ninguém desconfiou quem era. Sou eu, por acaso sou eu? Ninguém sabia. E Jesus não falou. Mas ele lavou os pés de Judas antes de Judas traí-lo. Ele se mostrou que o mesmo tratamento que ele dá para os outros discípulos, que era aquele trio de mais intimidade com Jesus, Tiago, Pedro e João, né? Então, aqueles trio ali, eles eram mais íntimos do Senhor. Mas havia o mesmo amor para todos e o mesmo desejo de servir. E quando ele disse, eu já não sou mais vocês de servos, mas amigos, é porque os segredos do meu Pai, os mistérios do meu Pai, que o Pai passou para mim, eu compartilhei com vocês. Então, existe agora uma cumplicidade, porque o amigo é cúmplice. O amigo ajuda o outro, é cúmplice. Os segredos que um conta para o outro fica guardado e vai ajudar, não para ser espalhado, né, jogado ao vento. E quando isso acontece, traz uma tristeza muito grande. E aí você pode dizer, poxa, eu pensei que era minha amiga, eu pensei que era meu amigo, mas eu falei algo e essa pessoa espalhou para todo mundo. E aí acaba aquela confiança, já não existe mais. É a mesma coisa dos filhos com os pais, né? Quando os pais e os filhos têm que ter a amizade. O filho tem que compreender que o pai não tem que ser amigo. O pai é a autoridade, a mãe é a autoridade. Mas vive como amigos. Mas o filho nunca pode esquecer da honra aos pais, do respeito à autoridade, para ser abençoado por Deus, pois isso é um mandamento com promessa, não é verdade? Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha dias felizes e prolongados na terra que você precisar. Honrar o pai e a mãe significa respeitá-los, significa honrar diante das pessoas, nunca falar mal dos pais, porque tem pessoas que desabafam para os outros, meu pai, minha mãe faz isso, faz aquilo, isso não é bom porque cria uma desonra para os pais diante dos outros, e aí é lógico vai colher as consequências, porque a palavra diz que se honrar pai e mãe é abençoado, mas também diz se não honrar é amaldiçoado, né? Então, na verdade, quando nós vemos isso, vemos que Jesus Cristo disse aos discípulos, olha, eu e vocês agora podemos nos tornar, ser amigos, chamar um outro de amigo. Porque o meu coração, tudo que estava nele, eu passei para vocês. E vocês sabem tudo que o Pai passa para mim, porque o servo ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. E eu, como contei para vocês, então nós somos amigos agora. Interessante, né? E só depois da ressurreição é que ele falou para as mulheres, né, que estavam lá no túmulo, vá e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Então veja, amados, existe algo maior até do que amigos que Jesus está dando para nós. Essa oportunidade de sermos irmãos dele, por causa dessa amizade, dessa confiança mútua, desse ouvir, atender as palavras dele, como o nosso irmão Diácono Sato falou aqui, que eles bebiam do que Jesus falava, como Jesus estava falando, ele estava ali, aquela sede de ouvir palavras de vida eterna. Né? Como Pedro disse, para onde iremos nós, Jesus?
Só tu tens palavras de vida eterna. Que gostoso, né? Você sentir isso, essa comunhão com Cristo, esse fator de amizade que ele falou, que é de confiança, de poder abrir o coração, de poder lavar tudo diante dele, colocar tudo e apresentar para ele. E ele não gosta que haja segredo, porque para ele não há segredo, ele só quer que a gente tenha consciência de que ele sabe tudo. E que nós não escondemos nada de Deus, nós podemos esconder das pessoas. Mas de Deus a gente não esconde nada, não é verdade? Então, quando você sente essa paz, essa tranquilidade, aí você abre o seu coração e ouve conselhos que são bons, às vezes repreensão, porque Jesus, todos que ele amava, ele repreendia. E Deus fala, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. A partir do momento que a pessoa diz, Deus não está mais me repreendendo, não estou sendo castigado, não estou fazendo errado, Deus não está fazendo nada, então, infelizmente, possivelmente, essa pessoa está se tornando bastardo, já não é mais filho, por causa do pecado que nos afasta de Deus. Mas quando é, e você sente isso, você vai sempre querer agradar mais o seu amigo. Amém? Quando a gente não quer, vai fazer uma coisa errada, e a gente lembra que ele é nosso amigo, e o amigo não gosta de entristecer o coração do outro amigo. Então eu falo, não, Deus é meu amigo, eu não vou entristecer o coração dele. Eu não vou fazer isso, ou vou deixar de fazer, só porque o pastor está ali, só porque meu pai, minha mãe, só porque aquele irmão está me vendo. Não, eu não vou fazer porque eu não quero entristecer o coração dele. Fica muito mais fácil, mas você não errar. Porque a gente fala que o esposo e a esposa tem que ser amigos, né? Sempre. Amigos bem íntimos mesmo, né? Esse, mais do que amigo mesmo. Tem que ter cumplicidade. Mas por mais que a gente ame um outro, por mais que a gente goste, por mais que a gente seja, a gente ainda pode haver traição, pode haver erro um com o outro. Por quê? Porque o temor do Senhor ao Senhor é o princípio da sabedoria, não é o amor. Quem ama também trai, mas quem teme a Deus não trai, quem teme a Deus não fica procurando o mal dos outros. E ele saber, essa bondade que tem na palavra, esse é um aprendizado que nós temos na nossa vida. Por quê? Porque essa amizade de Deus conosco nos traz confiança de que tudo que Ele permite, como foi cantado aqui, cada vez que a minha fé é provada, é uma chance de eu crescer um pouco mais. Tudo que Deus permite na nossa vida tem um propósito de nos aproximar mais dele. Qual é o amigo que não quer estar perto do outro amigo, não é verdade? Aquela amizade gostosa, que você quer estar sempre junto, quer estar sempre conversando, tendo alegria de estar junto, tem prazer de comungar, de falar junto, de comer junto. Essa amizade sincera, que não é uma amizade interesseira, que está tendo desejo ao que a pessoa tem, ou se aproveitar da pessoa, mas é uma amizade de relacionamento, onde você pode abrir o coração. E Jesus quer isso. Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê em secreto e ele te ouvirá. Então, amizade de compartimento secreto, isso é, o coração guardado um para o outro, com a responsabilidade de ser verdadeiro, de ser transparente, de ser claro. E é tão gostoso quando você tem uma pessoa que você pode ter esse tipo de relacionamento, uma amizade sincera, que você pode abrir o coração, não é verdade? Falar. Então imagina Jesus, que pode nos ouvir nos nossos problemas mais íntimos do coração. Tem desejos que vêm no coração, são íntimos, mas são sujos, são pecaminosos. E muitas vezes está no coração, e a gente fica até com medo de que alguém veja ou ouça o que está no nosso coração. E aí então você vai falar com Deus e abre o coração e diga aqui, Senhor, olha, esse desejo está aqui em mim, mas eu não quero.
Isso aqui não é bom, me ajuda. E esse sentimento então vai ser tirado de Deus. Porque tudo aquilo que te afasta de Deus, te afasta da amizade, te afasta desse compromisso mútuo de ser fiel um ao outro. Né? Deus é fiel com a gente, não é verdade? Não é fiel? Agora, o que ele diz? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então veja, Deus ele é fiel, mas também nós devemos ser fiéis a Ele. E nós temos sido, amados, fiéis ao Senhor. Até que ponto Deus é nosso amigo? Até que ponto Jesus tem esse acesso a nós? Como nós sabemos, você pode esconder, eu posso esconder coisas de todos, mas de Deus a gente não esconde. E o mais importante é Ele. Fica adianta esconder de todo mundo se Ele está vendo. Não é verdade? Você vê hoje em dia, você não tem liberdade nem em casa. A privacidade nossa acabou com o celular. Você está conversando um assunto aqui, eu queria comprar uma pedra, aquela pedra assim, daqui a pouco você vai abrir o celular, está lá, pedra para vender. Estava falando sobre isso aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse aqui é um amigo interesseiro. Ele ouve o que você fala e já quer vender para você, entendeu? Você sabia disso? Que tudo que você conversa está sendo ouvido? Eu estava conversando com os irmãos, o Siri falou assim, eu não sei te dizer esse negócio, eu não estou perguntando para você. O Siri entrou aqui, né? Ele falou, está vindo a conversa, você vai, fica quietinho aí. Né? Pastor, porque é verdade. Agora, se nós sabemos que isso é possível, imagina Deus. Câmara para todo lado aí, né? Você pode ver, por esse filme, foi flagrado na câmara de segurança, tá lá, roubou, ou fez o mal, fez alguma maldade. Esse dia, lá em Tóquio, tinha um japonês que saiu, foi um guarda-chuva com raiva, quebrando todas as plantas da calçada. Aí, assim, puxa, quando viram aqui, ficaram, quem foi que fez isso? Aí as câmaras dedaram o japonês, pegaram ele. Foi preso, teve que pagar até as plantas que ele quebrou. Então, se é assim, imagina Deus na nossa vida. Ele está lá no seu quarto, ele está na sala, ele está lá na cozinha, ele está na fábrica, ele está no mercado, ele está em todo lugar. Aí você faz, quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, você vê alguém, você leva um susto. Mas você não assusta com Deus, não é? A gente vai fazendo as coisas e Deus está ali só assim, ó. Aí aparece alguém, você fala, aí ele fala, estou te vendo. E aí? Mas sabe, irmãos, olha a misericórdia de Deus. Ele é tão bom que ele espera você reconhecer. Ele é tão amigo que ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Por isso a misericórdia dele, ela não tem fim. E se renova a cada manhã. E por ela, por causa dela, nós não somos destruídos, consumidos, se não fosse a misericórdia dele. Quando a gente entra dentro de um lugar que não tem nada, não tem janela, não tem porta, não tem nada, não tem câmera, né? Câmera filmando, você fala assim, agora ninguém está vendo. E duro que não é só Deus que está ali. Quem mais? Os demônios. Eles vêm ali para tentar você fazer coisas que... E aí, Deus está ali também vendo. E aí então você fica falando, peraí, se eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo, Jesus, Ele me amou tanto, então eu vou fazer alguma coisa para agradar Ele. Então eu vou dar a Ele o meu coração. Aí você, mas filho meu, dá-me o teu coração. Aí fala assim, Deus só quer o coração, não. Deus quer o coração para Ele conduzir a gente, porque no coração sai o quê? Os caminhos da vida, as decisões que a gente toma. Então por isso que Ele fala, filho meu, me dá o teu coração, quer dizer, me dá os teus desejos, me dá as tuas decisões, me consulta para fazer as coisas. Você sabe, eu ia te livrar de tanto problema se você me consultasse. Não é verdade? Mas a gente não consulta a Deus, a gente vai pelo coração enganoso.
aqueles desejos do coração, a gente nem quer que Deus atue. E aí então Deus fica olhando e esperando o arrependimento. Jesus, ele passava ali por Betânia, toda vez ele ia e voltava, Betânia era o lugar que ele parava. Ele fazia questão, porque ali estavam os amigos dele. E quando ele chegava, ele podia chegar sozinho, ou chegar sempre com gente, porque Jesus sempre dava com muita gente, eles recebiam Jesus na casa com muita alegria. Então, aquele enquanto nós vemos que Marta ficou meio preocupada, Jesus, a Maria está aí sentada, aí só ouvindo, e eu estou aqui correndo para lá e para cá, preparando. Nenhuma das duas estava errada. Mas Marta, muita gente fala assim, Marta, está se preocupada com muita coisa. Não, Jesus não falou isso dessa forma. Jesus falou para Marta, eu sei, Marta, que isso é uma preocupação que você tem, mas uma coisa só te basta, fica tranquila. Maria escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar dela, não. Então, muitas vezes, a gente tem que saber que existe o momento das obrigações, mas também existe o momento de Deus. Diz o livro que a mãe de John Wesley, ela, com aqueles, acho que 17 filhos que ela tinha, né? Aquela criançada toda ali, imagina se 2, 3 o pessoal reclama, imagina 17 ali, correndo para lá e para cá, derrubando as coisas, quebrando, brigando, e a mãe dele descascando batata, né, para alimentar aquela tropa toda, devia ser muito difícil. E ela, de vez em quando, jogava o avental em cima da cabeça e orava. Então, imagina esse momento, Marta trabalhando, fazer comida para todo aquele povo. E aí, então, ela teve esse cuidado. Muita gente acha assim, Marta foi errada. Então, mas, na verdade, você tem que entender que existem os dois lados. Marta não estava errada. Jesus não chamou a atenção dela por estar fazendo. Falou para ela que ela estava muito preocupada com tudo, que não precisava, ela tem que relaxar para saber que ia tudo dar certo. Onde Jesus está, amados, tudo vai dar certo. A gente tem que confiar nisso. E foi isso que ele fez. Então a família em Betânia recebeu Jesus em casa. É interessante, né, que hoje ele disse, né, viremos para ele e faremos morada, né? Jesus quer fazer morada na nossa casa, mas, hein? Que gostoso. Primeira casa é aqui, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a primeira morada dele é aqui. E na nossa casa ele quer ter todos os corações ali. Marido, mulher, filhos, todos que moram ali. Ele quer ter o coração, então ele quer habitar na casa. Ele disse a igreja de Laodiceia, né? Ele disse, eu estou na porta, eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear, o cear, o comer junto é um momento de muita comunhão. Jesus sempre fez isso com os discípulos. A maioria dos casos que você vê na Bíblia, Jesus estava sentado comendo, assentado comendo. Ele ressuscita, quando ele aparece, os discípulos ficam assustados, arrepiou o cabelo, é um fantasma, é um bicho que entrou pela porta da porta fechada. Assim, vocês têm alguma coisa de comer aí? Aí foram para o mar pescar, porque Jesus tinha morrido, mas daqui a pouco Jesus chama eles, vocês pegaram alguma coisa? Não, então vem aqui comer aqui, ó. Tem comida. Os discípulos do caminho de Emaús estavam lá caminhando, daqui a pouco não conheceram Jesus, o caminho todo chegou na casa, quando Jesus pegou o pão e abriu, e falou assim, esse é Jesus. Aí, ó, o jeito dele orar e comer, só pode ser Jesus. Então a gente se conhece até pelo jeito de comer, né, irmão? Até pelo jeito que a gente come. E Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ele tinha o prazer dessa comunhão na mesa. Não é verdade? Eu já sei que tem irmãos aí pensando, será que no céu vai ter churrasco? Não sei o que estão pensando aí, né? Quem sabe, né? Porque Deus comeu lá com Abraão, Deus comeu o churrasco lá, aquele sacrifício que foi feito, Deus passou ali fazer o pacto. Jesus sempre teve alimento, mas porque a alimentar, comer junto, significa também uma comunhão de amizade, de intimidade. Entendeu? E a gente tem prazer quando está junto, se alimentando um com o outro, conversando, trocando ideias, né? Isso demonstra também amizade. Eu já falei para os irmãos, não fiquem constrangidos. Se quiser que o pastor almoce com vocês, pode chamar, tá?
Entendeu? Né, Niete? Se verdade, fica ali olhando. Assim. Bom, e quando a gente tem amizade com Jesus, tem os frutos disso. O que acontece com a amizade? Qual é a consequência dessa amizade? Veja bem, a presença real do Filho de Deus, quando Marta, Maria e Lázaro descobriram que Jesus, em Jesus, a resposta para todas as suas indagações, suas dúvidas, eles entenderam que esse relacionamento com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença do Filho de Deus dentro de sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos e desfrutar de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Já pensou, mas? E você fala assim, pastor, como eu gostaria. Meu irmão, quando você ora na mesa para se alimentar, se você não tem o hábito de agradecer a Deus, eu te convido a você criar esse hábito. Porque até eu conheci um pastor, ele era lá desses países frios aí. Eu pedi para ele orar na hora de comer e... Orar? Aí ele falou, eu falei, ele fez, amém. Eu falei, tá bom, já orou, tá bom. É que eles lá já oram pela comida quando compra. Falou, depois lá na nossa terra, na pátria, quando a gente compra o alimento, já ora, agradece a Deus que o alimento entrou em casa, depois precisa mais orar. Você não tem problema, mas eu prefiro orar mais do que orar menos, né? Então vamos orar também para agradecer a Deus. Porque olha, vou comer no restaurante, Senhor, purifica esse alimento. Vou comer na sua casa, Senhor, purifica esse alimento. Nossa, pastor, mas aqui tudo limpinho. Você, não é, mas você é limpinho, mas o alimento pode estar estragado, pode estar contaminado com alguma coisa que você não sabe. Então a gente ora, purifica Jesus. Então, se você ouvir o pastor orar assim, não se ofenda não, porque não é por causa da sua limpeza ou não de cozinhar, mas é porque a gente tem que agradecer a Deus pela provisão, pedir pelos órfãos, viúvas e necessitados. Eu sempre agradeço a Deus por isso, prover, mas não deixe faltar na mesa. Aos teus servos ao redor do mundo que te servem, né? E aí então, que abençoa as mãos que prepararam, pronto, já abençoou o cozinheiro. E depois vamos nos alimentar, né? Vamos comer. Então a presença de Jesus traz essa, como se fosse algo que faltou, algo que precisa estar sempre, porque com a presença dele existe um clima de paz, de comunhão, de harmonia impossível sem ele, porque ele vai quebrantando o coração, ele vai trazendo paz de espírito lá, porque a paz que ele dá para você e para mim, ele falou, a minha paz eu vos deixo e vos dou, não como o mundo dá. Então significa o quê? A paz que Jesus tem para você e para mim na nossa casa, o mundo não tem mais. Pode ter um equilíbrio de relacionamento, mas a paz de Jesus é que faz a harmonia ser gostosa de se viver. Então, muitas vezes a gente, não tendo isso, não aceitando, ou não vendo isso, crendo nisso, a nossa casa acaba virando uma casa sem paz. Já todo mundo já entra, cospe o marimbondo no outro, cospe o marimbondo no outro, já sai tudo se mordendo. Né? Tem que chegar em casa e ter prazer de chegar em casa. Opa, tudo bem? Como foi o dia hoje? Às vezes não é fácil, né? Cansados, cheguei em casa já meio, né? Aí foi trabalhar sem o capacete da salvação, você não meditou na palavra, aí chega dardos inflamados, setas malignas, a pessoa chega cuspindo marimbondo, né? Bufando, perde a paz. Se Jesus está comigo, se Jesus está no meu lar, a gente tem que ser uma amizade, um relacionamento gostoso. Não precisa ficar falando toda hora, eu te amo, e dando fisgada, beliscada, garfada no outro, dizendo, mas eu te amo, viu? É assim. O relacionamento com Cristo traz respeito, traz unidade.
traz um compromisso da família. E aí Jesus, quando estava na casa dele, houve um começo de atrito entre Marta e Maria, e ele falou duas, a Maria quietinha. A Maria não falou nada porque ela estava numa boa, né? Estava só ouvindo ali. E a Marta falou, ó, me ajuda aí, Maria. Né? Eu imagino como que era na casa dos irmãos aí, quando eu veio aí cozinhar, uma irmã com a chacoalha querendo ajudar a outra, que é para não ser uma Maria na vida, né? Mas querer só a Marta. E na verdade isso acontece mesmo. Eu vejo que tem irmãs que gostam de cozinha. Ela, onde vai, ela vai na cozinha primeiro. Ela fala, vou ver se tem bolsa para lavar. Eu falo, tá, senta um pouquinho aqui. Aí quando vem gente em casa, a mesma coisa também. As amigas delas também tudo assim, já vai para. Não, fica aqui, vamos conversar. Não, eu tenho que dar essa louça para você. Então é um sentimento assim de. Nesse momento a gente vê a preocupação das pessoas em querer ajudar, em querer fazer, se sentir bem. E não querer se. Eu acho que todo mundo tem medo de ser Maria nessa hora. E Maria estava na melhor parte, não foi que Deus falou? Ela escolheu a melhor parte, mas todo mundo tem medo, as irmãs têm medo de ser Maria nessa hora porque quer. Né? Você nunca viu, parece que gosta de uma pia. Eu vou naquela casa, onde tem a pia? Eu falei para ela, você gosta de pia, tinha vista. Mas qual é o intuito de eu estar brincando com vocês assim? É para mostrar que existe, no contexto de tudo que Deus quer, algo transparente entre nós, em que nós possamos conviver sabendo de diferenças. Sempre vai ter uma Marta e sempre vai ter uma Maria. Mas é importante que as duas ali, entre elas, Jesus está com elas. Tanto Marta como Maria e Lázaro, eles desfrutaram dos ensinos de Jesus. Eles ouviram aquele amigo que estava ali. E a Bíblia diz que Jesus amava eles. Tinha uma amizade muito forte com eles. Embora Jesus ama a todos iguais, mas tem aquelas pessoas que são mais prazerosas de estar. Isso não é discriminar ninguém, mas isso faz parte do contexto social humano. Existem essas diferenças e não pode ser tidas como desprezo ou como mas é o contexto humano. Tem pessoas que pensam igual a você, tem pessoas que estão em outro mundo às vezes, né? Tem pessoas que você está conversando um assunto, ela chega na rodinha, então você viu que ontem o Brasil ganhou da Bolívia, você vai, eu estava conversando outro assunto, todo mundo para, quer dizer, são pessoas que estão ligadas em outra tomada, né? Mas a amizade, ela fez tudo isso, quebra todas essas barreiras e você se sente bem em conversar assuntos com pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma paixão. Agora, você pode ter outros amigos que não pensam igual a você, mas pelo menos eles respeitam você, você respeita ele e você se entrosa dentro do contexto de Jesus estar ali com eles. Agora, quando você vê esse fruto da amizade, o desenvolvimento espiritual, amados, quando Jesus faz parte da nossa vida, da nossa casa, o desejo da palavra é mais forte, a leitura dela traz realmente uma limpeza, uma lavagem do nosso coração. Que é a lavagem da regeneração pela palavra. Quando a família lê a palavra junto, a lavagem é igual, vai lavando, tirando aqueles preconceitos, aquelas coisas ruins, que muitas vezes gera discussões dentro do lar, que tira a harmonia, a paz. E quando nós entendemos isso, o desenvolvimento espiritual traz essa paz, sentimento de que existe um relacionamento respeitoso. Outra coisa que acontece, o terceiro subtópico aqui do tópico 2 é serviço concreto. Se com Maria, né, nós aprendemos uma espiritualidade profunda,
com Marta nós aprendemos a importância do serviço em família. A preocupação de Marta com o trabalho do lar indicam que ela queria fazer o quê? Fazer tudo para agradar o Senhor, né? Então, oferecer uma hospitalidade especial. Era uma forma de Marta agradá-lo por meio das obras. Há os que condenam a atitude ativa de Marta com relação a Jesus, mas também há os que condenam a atitude ativa de Maria também, porque Maria deixou, mas Marta fez. Então, o que Jesus fez? Equalizou. Isso é importante que você está fazendo, mas também o que Maria fez também é importante. Então, tem que juntar o útil ao agradável, né? O agradável é estar aos pés do Senhor, mas o útil é também fazer as coisas que são necessárias, preparar o alimento. Então, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família ela deve ser ativo nas tarefas domésticas sem, contudo, esquecer-se do necessário, que é a prioridade espiritual. Você vê a esposa trabalhando, é igual que eu falo aqui na igreja, as irmãs, os irmãos que vêm ajudar aqui, que vêm trabalhar, os irmãos, muitas vezes vão fazer, as irmãs aqui tem sempre. A gente vê nisso uma atitude de querer servir a Deus com alegria no coração, de ter o prazer de estar na casa do Senhor fazendo um serviço para a casa do Senhor. Marta tinha esse prazer, queria fazer o melhor. E eu vejo isso quando as irmãs vêm, os irmãos vêm fazer o trabalho. E tudo que vocês fazem alegra o coração de Deus, porque é para a casa dele, para o serviço dele. E nunca esquecendo que tem um retorno espiritual sobre isso, né? Quando você faz por amor. Então a família que cultiva a amizade com Jesus, ela pode colher muitos frutos. E o terceiro e último tópico vai falar sobre lições que aprendemos com a amizade de Jesus, né? Então, o que nós aprendemos? Jesus amava essa família. Ele tinha um amor especial, né, pela Marta, Maria e Lázaro, que eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos aí, eles criam tudo que Jesus falava era verdade. E eles queriam sempre honrar Jesus com a hospitalidade deles. Então, na verdade, eles amavam e sabiam que eram amados, pois Jesus também fazia isso. Até quando Lázaro morreu, Jesus sabia que ia ressuscitá-lo, tanto é que ele disse, o seu irmão não está morto, ele dorme. E aí a Marta falou, não, eu sei que naquele último dia ele vai ressuscitar. Eu disse, não, você não está entendendo, eu sou a ressurreição e a vida. Então você escreve em mim, a ressurreição e a vida chegou nessa casa. E é interessante, amados, que Deus deixou acontecer. Jesus, ele fez questão de se demorar onde estava para chegar, para ficar. Quando ele chegou, fazia 4 dias já que Lázaro estava sepultado. Então as condições científicas e biológicas daquele corpo sair dali eram impossíveis agora. Depois de 4 dias já está em estado de putrefação, já está se desmanchando tudo, né? E Lázaro estava todo envolvido com laços, né? Com aquela eles usavam um tipo de fitas, né? Que enrolava o corpo todo, ficava igual a múmia. Faixa. Faixa. As faixas, deitaram ele lá no sepulcro e fica ali, já estava. Tanto é que quando Jesus mandou tirar a pedra, ele disse, não, o senhor já cheira mal, já está cheirando mal. Jesus falou assim, tira a pedra. Mas demonstra alguma coisa, mas tem coisas que Jesus quer entrar, muitas vezes, a morte na nossa casa. A morte muitas vezes está na nossa casa. E a coisa está começando a cheirar mal. Ficar ruim o relacionamento, ficar ruim a vida em família. Fica uma situação deplorável, triste. E aí, para acontecer um milagre, é preciso que alguém
tire a pedra. Isso é, alguma coisa que impede a vida voltar para a nossa casa. Algum coração magoado, a falta de perdão, a falta de caráter, a falta de respeito, a falta de um coração sincero, a falta de honestidade, de verdade, tudo isso vai matando, e vai cheirando mal. Alguém precisa fazer algo para que Deus opere. Então, é preciso primeiro reconhecer que está cheirando mal, está dentro, está cheirando mal. Aí você pode falar, Deus, a minha casa precisa entrar mais vida nela. Tem coisas aqui dentro que já estão cheirando mal. Aí Deus fala, então tire a pedra. Qual pedra? Perdoe, entenda, compreenda. Seja manso. Não agrida com palavras. Não fique xingando, tira essa pedra. E quando a pedra sai, aí a ordem Lázaro, vem para fora. É interessante que a outra parte que Jesus mostrou que precisa fazer, mesmo que ele traga vida, Lázaro saiu pulando, né? Porque ele estava todo enfaixado. Sai igual um canguru, lá de dentro do sepulcro. E que Jesus falou? Desatai-o. Sabe, amados, tem coisas que muitas vezes é nós que temos que tirar os laços. Coisas que amarram a pessoa, que ela está viva, mas não está conseguindo andar direito. E às vezes é situações que você precisa ajudar, compreender. Tem coisas que a pessoa quer mudar. Muitas vezes nosso filho quer mudar, nossa filha quer mudar, a esposa quer mudar, o marido, mas não consegue, está enlaçado. É preciso que você vá lá e te ajude. Vamos lá, eu te ajudo. Você vai tirar esse laço, vai tirar esse problema. Aí ele diz, agora pode andar. Quem sabe, nisso que o Espírito Santo colocou no meu coração agora, não vai entrar lá na sua casa com esse desejo de desatar esse laço. Está segurando a sua felicidade, a sua alegria e a harmonia da sua casa. Quem sabe, nesse momento, Deus está falando para você, Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi. Morte é preciso tirar a pedra, algo que impede Deus operar na nossa vida. E depois que Deus faz o milagre, é preciso desatar, que o milagre possa andar, em vez de ficar amarrado. Então, a gente sabe o milagre está na sua casa, mas está amarrado. Envolto em alguma situação que você não consegue entender, ou você não quer ceder naquela área. Então você vai ceder e vai desatar os laços. Vai haver harmonia no seu lar. E os frutos da amizade. Enquanto Jesus tinha uma vida social, lembra que Jesus foi num casamento? Né? Eu havia uma história dos pastores que comentam sobre isso, até eu achei interessante. Ele falou algo assim, que muitas vezes, mas os pastores se tornam religiosos, né? Nós muitas vezes tornamos até religiosos demais, ou achamos que somos conservadores demais, né? Ficamos tornando radicais. Então muita coisa a gente não aceita. Então tem pastor no Brasil, principalmente no Nordeste. Crente não pode jogar futebol, não pode ir para festa, crente não pode ir para baile, crente não pode dançar, crente não pode ir para casamento, crente não pode, o crente tem que seguir Jesus, porque Jesus é tudo na vida do crente. Aí o irmão falou para ele assim, pastor, não faz assim, não fala isso, pelo amor de Deus. Assim, por que eu não falo isso? Porque Jesus foi no casamento. Jesus foi no casamento? Foi. Sim, foi. Mas não devia ter ido. O camarada está tão certo que aquilo ali para ele é uma verdade que ele falou, Jesus não devia ter ido então. Se Jesus estivesse ali em carne ali, ela disse, Jesus, não casamento não, é pecado. E aí, se souber que Jesus transformou alguém em então, ali pronto. Aí, não pode tomar vinho. Aí não. Ele ia querer disciplinar Jesus, né? Você está disciplinado. Vai ficar. Bom,
Então, que na verdade, o que nós aprendemos, amados, com a amizade de Jesus? Primeiro, é uma história de amor. Veja que Jesus chorou. Agora, não está bem explicado por que Jesus chorou. Porque, na verdade, Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Mas é o amor dele, que ele viu o sofrimento daquele povo, daquela família, que ele amava tanto, sofrendo, chorando, ele também chorou. E é assim que a gente se sente quando um amigo da gente, uma pessoa amiga, está ali passando por um momento, você está junto com ele, no mesmo sentimento, ali chora junto, né? E a gente faz aquele momento ali. Né? Esses dias nós tivemos, né, Jacó, um encontro mais ou menos assim, ali no hospital, e a gente chorou junto ali, orou junto, cantou junto, que é esse sentimento que tem que vir na gente. É uma amizade que é diferente de qualquer outra, porque ela vem de Deus, é uma unidade em Cristo. A amizade em Cristo, mas ela é diferente da amizade do mundo. A amizade do mundo sempre, infelizmente, tem alguma coisa por trás. A amizade com Cristo sempre é a nossa alegria de estar em Cristo. E um procurando ajudar o outro, um procurando confortar o outro e sentir o mesmo sentimento. Porque, veja bem, que a Bíblia diz, né, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus se despojou da glória. Ele assumiu a forma de servo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele chegou ao ponto de aceitar o plano de Deus, mesmo sabendo pelo que ele ia passar, para que você hoje estivesse aqui e aqueles que já partiram estejam com ele lá na glória. Um dia estaremos todos juntos. Jesus não quer que essa amizade acabe, porque ele, agora, quando eu chegar lá em cima, ele não vai chamar você de amigo, ele vai chamar você meu irmão, minha irmã, porque nós somos irmãos em Cristo hoje. Também tem o desenvolvimento espiritual. Quanto mais perto de Jesus, mais você quer saber dele. E quando você quer saber dele, o Espírito Santo que ele mandou habitar em nós, depois que ele foi para o céu, ele mandou o Espírito Santo habitar. Esse Espírito Santo, ele prescruta o coração de Deus, ele sabe do íntimo do coração de Deus, ele vai passando para você essa intimidade, esse conhecimento, esse discernimento, e você vai se sentindo ali completo em Jesus. A Bíblia diz que o espiritual de ninguém é discernido, mas ele discerne tudo. O que é? Ele entende as situações, ele entende o porquê daquela circunstância naquele momento. Então, por isso que o desenvolvimento espiritual se torna verdadeiro. E compreendendo o outro, você começa a compreender os problemas das pessoas, começa a entender a necessidade deles, e você procura sempre ajudar. Agora também ele vem, por exemplo, respeitando a personalidade de cada pessoa da família. Por isso que sempre se fala, né? A mãe e o pai nunca podem ficar comparando os filhos. Olha o seu irmão, viu? Olha a sua irmã. Você é burro, você não sabe, a sua irmã sabe. Às vezes a pessoa não tem dificuldade de aprender de um jeito, mas o outro tem mais facilidade, mas aquele outro ali não sabe essa parte, mas a outra ele vai desenvolver, porque então um completa o outro. Você entender isso, eu nunca vi comparação. O erro da gente é sempre comparar. Faz igual a tua irmã. Faz igual a tua irmã. A gente não costuma falar para os filhos, quando eles falam assim, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Aí quando você vai comparar, faz igual a tua irmã, mas eu não sou minha irmã. Eu sou eu. Eu não sou meu irmão. Essa cooperação, ela traz também uma ponderação. O que é ponderar, amados? O que é ponderar? Você fica imaginando, comparando coisas e dizendo, peraí, é melhor por aqui. Que a Bíblia fala sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio de você ter um domínio próprio, que é um fruto do Espírito, para você saber aquela situação que está acontecendo e você sabe se colocar dentro dela para ser solução e não para aumentar a ferida e o problema. E aqui existe isso. Quando Jesus mostrou para Marta
quando disse para ela, você está distraída com muito serviço, Marta. Ele não quis condená-la, mas ele quis mostrar para ela que é preciso sim, mas que a gente tem que saber dosar, porque a Bíblia diz que Deus não vai pedir nada a nós além das nossas forças. Então a gente tem que saber esse equilíbrio. Quando Marta estava tão preocupada com o alimento, Jesus até tinha falado, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aquilo que Jesus estava fazendo ali era um alimento também, só que alimento para a alma, né? E aí, então, a vida tem a ver com esse equilíbrio de alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Sabe, você trabalha demais. Quando você se dedica demais a alguma coisa, você perde outras oportunidades de não dividir o seu tempo, ou com a família, ou com as outras tarefas da casa. E aí você fica bem de um jeito, mas mal no resto. E quando a gente saber esse equilíbrio, é Jesus na casa, é Jesus na nossa vida. O equilíbrio que o Espírito Santo traz nos discernimento. E em pouco tempo, se a gente continuar assim, muito distraído, muito entarefado, muito correria, você perde a visão espiritual, você perde a sensibilidade. E aí você vai perdendo esse fervor espiritual. Vai decaindo e você vai ficando mais triste, mais irritado. Chega um ponto que você não consegue mais entender o que está acontecendo. Então a nossa família, a família deve ser um ambiente, amados, que a nossa vida com Deus seja potencializada, ela seja aumentada, a fim de que nossa vida social ela seja produtiva e abençoada. Então, quanto mais de Deus na nossa casa, mais equilíbrio no nosso relacionamento. Então, pastor, como é que a gente faz para ter mais de Deus em casa? Eu pergunto para os irmãos, quantas vezes você lê a Bíblia durante o dia? Aí eu leio muito, pastor. Então, mas você meditou no que você leu? Porque uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Lá no Salmo 1 diz para ler, ele fala o quê? Meditar na lei do Senhor. Né? Que ele ama a palavra e medita nela de dia e de noite. Então, olha o que ele diz, olha a harmonia que chega depois disso. O que ele fala? Primeiro, será como uma árvore, faz uma comparação. Que está plantada junto a ribeiros de água, as raízes estão profundas, tendo o alimento da água ali, ó, passando por ela. As folhas não caem, quer dizer, a pessoa está sempre bem. Né? Já viu a árvore quando começa a secar? Já viu quando a gente está mal? Como é que a gente faz? Fica igual maracujá de gaveta. Enruga tudo. Isso é porque não está bem, alguma coisa errada. Tá falando, deixa a idade chegar e fazer isso sozinho, né? Aí é natural, não tem problema não. Nós estamos na idade que daqui a pouco a gente começa. Mas eu estou falando, tem gente que é jovem, mas fica tudo enrugado. Você usa mais de 200 músculos para ficar com raiva e 8 só para sorrir. Então aproveite e sorria, que você vai ficar sempre jovem. Tem gente que fica jovem porque é amarrado, né? Tanta operação aqui. Você pode ser irmãos. É um coringa. Coringa. Então, essa alegria, essa descontração é necessária numa família. Que a gente saiba entender quando está brincando, né? Quando tá, eu tenho um filho que parece com alguns jovens aqui da igreja, sabe? Eles estão rindo, mas não estão rindo. Ele olha, meu filho é assim mais velho, aquele que teve aqui. Assim. E às vezes ele vai
comigo, ia brincar comigo, eu ficava bravo com ele, porque ele achava que ele estava falando sério, mas estava brincando. Aí quando eu dava a bronca nele, eu falava assim, eu estou brincando. Tem jovem que é assim, né? Ele não sei nunca. Mas o importante é que a gente respeita cada um do jeito que ele é, porque é a família. É gostoso ter esse tipo de diferença, porque você vai entendendo que tudo faz parte. É família. Ok? E chegamos à conclusão agora que a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Jesus é o amigo perfeito, Ele é o ideal. Não há amigo melhor do que Jesus. E nessa amizade com Ele, você consegue também ter amizade com todos. Porque Jesus iguala as pessoas. Ele olha pelo amor. Ele não olha pelas diferenças. Ele reconhece, ele compreende as diferenças, tanto é que ele respeita. Jesus não mudou o temperamento de Pedro, de Paulo, não mudou o temperamento dos discípulos, de João, continuaram. Mas o Evangelho transformou, as palavras de Jesus fez uma tal mudança na vida deles, que eles encaminhou aquele temperamento para aquilo que Deus tinha determinado na vida deles. Você não nasceu com esse temperamento que você tem aí, porque Deus não gostou de você e deixou você assim. E você tem esse temperamento porque tem uma forma de Deus usar você desse jeito que você é para a glória dele. Mas quando você não sabe isso, você usa para de forma errada. João mesmo. João não foi chamado discípulo do amor, mas João também foi chamado filho do trovão. Ele estava porque foram pregar numa aldeia, ninguém aceitou. Assim, Jesus quer que a gente manda descer fogo do céu e queimar isso todo mundo aí. Jesus falou assim, calma aí. Aí depois, a mãe deles e também ele, Jesus, deixa a gente sentar à sua direita, à sua esquerda, quando o senhor assumir o teu reinado. Você não sabe o que vocês estão pedindo. Quer dizer, eles tinham o temperamento certo, mas estava usando de forma errada. O seu temperamento também. Deus criou você assim. E Ele pode usar você do jeito que você é, para a glória dele. Quando Jesus está no controle da sua vida e da sua casa. Amém, amados? Então, a família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar da sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Amém, amados? Perguntas? Dúvidas? Esse equilíbrio também é um plano divino, né? Igual que o pessoal veio fazer a palestra aí também, né? Plumo divino. De Deus. Plumo divino. Esse Tá equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio exatamente foi quando nós falamos sobre Lázaro. O que é tirar a pedra que está impedindo a bênção de Deus na nossa vida, né? No nosso relacionamento, no nosso casamento? Porque assim que tira a pedra, ele já tem da vida, só que a vida depois precisa ser trabalhada, precisa ser ajustada para que ela possa andar. Então, o prumo de Deus faz isso. Tira tudo aquilo que as mágoas, as cobranças, né? Coisas lá do passado que ficam sendo jogadas para frente. Você não. Antigamente você era assim, antigamente você fez isso, você. Acabou, o passado é passado. Jesus nunca cobrou o passado de ninguém. E nós muitas vezes cobramos. O passado acabou. Agora daqui para frente. Arrependeu-se, a vida mudou. Nova criatura, a coisa velha passou. Por que fica voltando? Até brinca, né? Quem gosta de passado é museu. Coisa velha, coisa antiga. Então nós temos que ser novas criaturas, coisas novas vão acontecer, coisas boas estão para acontecer. Jesus no caminho, na direção da nossa vida, a harmonia vai chegar. E a nossa vida pode ser mudada assim. Porque às vezes Jesus já entrou na nossa casa, a vida chegou ali, mas já precisa tirar os laços que ainda mantêm a gente preso a alguma coisa que não permite que nossa família seja completa em Deus.
Deus abençoe. Bom, como era formada a família em Betânia, amiga de Jesus? Quem era? Marta, Maria e, pelo jeito aqui, Marta acho que era a mais velha, porque sempre ela vem primeiro, né? Amém? Depois, segunda lição, o que Marta, Maria e Lázaro descobriram e entenderam em Jesus? O que eles viram em Jesus que eles faziam tanta questão que Jesus fosse bem servido na casa deles? Entender que essa relação com essa família romântica era uma relação social, a presença real do Filho de Deus na sua casa. Viu? Você tem que também lembrar. Às vezes a gente está em casa, a gente não lembra que Jesus está ali também. Não é verdade? Está na mesa, não lembra. Jesus também está na mesa com você. Então lembre-se disso. Quando Jesus estiver, você estiver em casa, em qualquer momento, Jesus está aqui. Em que converge a amizade de uma família com Jesus? Convergem em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Adoração, contrição e quebrantamento. À luz da história da amizade e amor com a família de Betânia, o que aprendemos sobre o amor em nossa família? O sentimento de deve nortear a nossa decisão. Um sentimento, o amor é o sentimento que deve nortear, isso é, que deve ser o mais importante, que nós direcionar a nossa família para sermos uma família verdadeiramente cristã. E que tipo de ambiente deve ser o da nossa família? Deve ser o fim que a nossa vida com Deus seja potencializada diante de nossa vida social, social. O que é potencializar? É ser o mais importante, principal, para que ao abrirmos nossos lábios saiam palavras de vida, palavras boas, entendeu? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O que nós temos falado, né, Márcio? Como tem sido o nosso relacionamento em casa, no trabalho? E é a hora de nós vermos se há alguma coisa errada, vamos corrigir. O Senhor Jesus é o nosso amigo. Ele quer fazer o melhor para nós. Ele faz. Mas nós devemos entregar para Ele. Amém? Tem alguma pergunta a mais sobre relacionamentos, sobre família, sobre lar? Então Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Papai querido, obrigado mais uma vez, porque nós tivemos a oportunidade de hoje, ao terminar essa revista, que falou sobre a família, relacionamentos, Pai. E, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a colocar em prática na nossa vida esses ensinamentos tão preciosos que vêm para trazer a nós conhecimento da Tua vontade no nosso procedimento dentro de casa, na rua, na fábrica, em todo lugar. Que nós possamos, ó Deus, ter esse conhecimento e, ao mesmo tempo, a ajuda do Teu Espírito Santo para nos conduzir de uma forma que agrade a Ti e alegre o Teu coração. Obrigado por cada vida aqui presente hoje e nos guarda para a próxima revista que estaremos estudando, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Nós agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar um momento?